Olá mais uma vez, pessoal. Meu nome é Gabriel, para quem não me conhece, e para quem já me conhece, prazer aqui estar de novo. Algumas pessoas deixaram umas perguntas sobre o meu último vídeo, sobre se vale a pena estudar na China ou não. Eu tive a experiência primeiro de ir para a China para estudar o idioma chinês com outros estrangeiros, e depois eu fui fazer o meu mestrado em gestão pública, um curso em chinês, que eu fiz com colegas de turma chineses também. Então são duas experiências bem diferentes, e eu também tive muito contato com vários estrangeiros que fizeram mestrado ou doutorado lá, que eram cursos em inglês, que não eram cursos em chinês. Eles não estavam estudando o idioma, estavam estudando o próprio curso deles, mas fazendo o curso deles com outros estrangeiros também, não com chineses. E eu vou falar dessas três experiências para vocês um pouquinho. Então, primeira coisa, eu estou falando aqui do idioma chinês, mas e o inglês? Muita gente me pergunta se, sem falar inglês, se a pessoa pode ir para a China, se ela vai ter uma vida boa lá, se ela vai conseguir resolver os problemas, do dia a dia. No caso das pessoas que não falam inglês, eu não aconselharia ir para a China, porque os chineses, logicamente, todos eles falam chinês, alguns deles falam inglês. Os que não falam inglês, é muito difícil encontrar chineses que falem outras línguas. Eu encontrei alguns chineses que falam espanhol, uns falam russo, outros japonês. Mas, assim, outros idiomas além desses, eu, em 5 anos morando na China, encontrei pouquíssimos chineses que falem outros idiomas além desses. No geral mesmo, ou é chinês ou é inglês. Se você não fala nenhum dos dois, eu não aconselho para lá. A não ser que seja para viajar, viagem curta. No caso das pessoas que já falam inglês, a minha primeira experiência lá, como eu falei, foi estudar o idioma mandarim, idioma chinês, com outros estrangeiros. Como uma primeira impressão da China, é uma experiência excelente. Nesse curso que eu fiz do idioma chinês, mesmo estando com outros estrangeiros, eu já conheci muito mais a China do que eu conhecia antes de ir para lá. Me mudou muita coisa que eu imaginava sobre a China, me fez ver que era muito diferente. Só que na terceira vez que eu voltei para a China, foi quando eu comecei a falar mandarim, eu percebi que tinha uma diferença muito grande entre os estrangeiros que estão na China, que só falam inglês, e os estrangeiros que estão lá que conseguem se comunicar em chinês também. O acesso que a gente tem à cultura chinesa, aos costumes, ao que os chineses pensam, ao que eles sentem, aos problemas que os chineses enfrentam na vida cotidiana deles, o acesso que a gente tem a essas informações é muito maior se a gente consegue falar chinês. Eu conheci dezenas de estrangeiros que passaram 1 ano na China, às vezes 2 anos, fizeram mestrado lá, fizeram doutorado ou outros cursos, e mesmo assim eles voltaram para os países deles sem conhecer a China a fundo. Eles conheciam as estruturas, os prédios que tinham lá, conheciam o meio de transporte, que é o que tocava na vida deles. Mas, mesmo assim, eles não sabiam muita coisa sobre os costumes chineses, sobre o porquê que as coisas são na China como elas são. Então, é uma coisa que eu percebi só quando eu comecei a falar mandarim, só quando eu comecei a ter mais contato com os chineses, comecei a conviver com eles, e quando eu morei com os chineses também, que eu via os problemas que eles discutiam, o que preocupava eles, esse tipo de coisa. Se eu não falasse chinês, eu não ia entender o que eles conversam entre eles. Então, assim, não falar chinês na China é uma limitação que a gente tem. Eu aconselho aí, mesmo quem fala só inglês, porque já é uma experiência excelente, mas se você conseguir quebrar a barreira do idioma chinês, você vai ver que a diferença é bem grande. Outra experiência que eu pessoalmente não tive, mas que eu tive contato com muitas pessoas que tiveram, é fazer algum curso na China, seja mestrado ou doutorado, em inglês. São cursos feitos para estrangeiros, então a pessoa não vai lá para estudar o idioma, senão vai para lá para estudar o próprio curso, seja engenharia, qualquer curso de graduação, de pós-graduação, só que faz o curso em inglês. Então é mais ou menos a mesma experiência que eu tive estudando o idioma chinês com outros estrangeiros. Já é uma experiência válida, porque faz você conhecer muita coisa da China que a gente não conhece antes de ir para lá, mas também é uma experiência que eu considero como sendo um pouco limitada, porque também não permite a gente a ter um acesso mais irrestrito, um acesso mais amplo à cultura, ao pensamento e aos costumes chineses. Então, respondendo a pergunta, vale a pena ir para a China para estudar? A resposta para essa pergunta depende de alguns fatores. Primeiro, se você fala chinês ou não. Depende dos seus objetivos. Se você quer ir para a China para ter um diploma de uma faculdade chinesa, se você quer ir para a China para conhecer a China, para entender o pensamento chinês, depende dos seus objetivos. Se você quer ter só um diploma, talvez compense para você ir para a China fazer um mestrado, um doutorado em inglês. Se você quer ter um acesso maior à China, talvez seja melhor você aprender mandarim primeiro para ir fazer o seu curso em chinês, como eu fiz. Outro fator que ajuda a gente a responder essa pergunta é a qualidade das universidades. Eu tive acesso, eu conheci, eu visitei e eu estudei em universidades bem diferentes na China.
Assim como ocorre no Brasil, tem muita diferença entre faculdades boas e faculdades ruins lá. Lá na China também é assim, o número de faculdades na China é enorme e existem faculdades realmente ruins e faculdades realmente boas, muito melhores do que as faculdades que a gente tem tanto aqui no Brasil como na América Latina inteira. Então, outro fator bem importante a se considerar é a qualidade das universidades. Quem não conhece nada das universidades da China pode assistir o meu vídeo da série A China é Assim, em que eu falo sobre as universidades chinesas. Para quem quer ir para a China estudar o idioma chinês, muita gente pergunta se vale a pena ir para lá ou se dá para estudar o chinês aqui no Brasil mesmo. Antes de ir para a China, eu estudei chinês durante um tempo aqui no Brasil e eu posso dizer que existem cursos bons aqui no Brasil de chinês, eles estão cada vez melhorando mais, mas no geral eles não se comparam aos cursos de chinês da China. Tá? O que eu vi, em geral, assim, comparando os cursos de chinês do Brasil e da China, são que os da China são bem mais amplos, bem mais profundos, e o que a gente aqui no Brasil leva 3, 4 anos para aprender, a gente acaba aprendendo em um ano e meio lá na China. Não só por estar lá no país onde eles falam, mas porque geralmente quem vai para a China estudar se dedica só a isso. Quem faz chinês aqui no Brasil, às vezes trabalha durante o dia, faz uma aulinha de noite, o que já é muito bom, mas que não se compara à chance que a gente tem na China de ter aula durante 4 horas por dia, 3, 4 horas ou até mais todo dia. Então, os cursos em geral na China, mesmo os que não têm uma qualidade muito alta, eles são mais profundos do que os cursos no Brasil. Se você gostou desse vídeo, se você achou ele útil, não esquece de curtir ele, deixa seu comentário aí e até o próximo.